O maior pesadelo dos Estados Unidos não é uma guerra com a China, é descobrir que a China não precisa mais deles para fabricar o futuro. E é exatamente isso que a China começou a construir. Se esse plano funcionar, os Estados Unidos não só perdem mercado, não perdem só exportação, não perdem só influência, eles podem perder a principal arma que usaram por décadas para pressionar o mundo: a dependência tecnológica. Respira, porque isso aqui não é só teoria de conspiração. Isso aqui é estratégia de Estado. Durante décadas, a China aceitou um papel muito específico dentro da economia global: ser a fábrica do planeta. Mão de obra barata, produção em massa, lucro menor, tecnologia muitas vezes controlada por outros, patente dos outros, projeto dos outros, margem dos outros. A China produzia, mas quem controlava boa parte da tecnologia crítica de software, de chips avançados, das máquinas de altíssima precisão financeira e da arquitetura global ainda era o Ocidente. Só que esse modelo começou a quebrar. E ele começou a quebrar porque os Estados Unidos decidiram transformar tecnologia em arma geopolítica. Quando Washington apertou o cerco sobre Pequim, principalmente sobre semicondutores, inteligência artificial, equipamentos de fabricação de chips e cadeias sensíveis, a aposta americana era simples: se a China não tiver acesso ao topo da tecnologia, a China não chega ao topo do poder. Só que a China respondeu de um jeito que o Ocidente subestima. Ela não respondeu como empresa. Ela respondeu como civilização organizada em torno de um Estado, com planejamento, com política industrial, com subsídio, com coordenação, com longo prazo, com uma obsessão que o Ocidente entende, mas finge tratar como detalhe: autossuficiência tecnológica. E é isso que está acontecendo nesse momento. O novo ciclo estratégico chinês, dentro do 15º Plano Quinquenal, coloca no centro uma ideia muito clara: reduzir vulnerabilidades externas e garantir soberania tecnológica em setores críticos. E quando eu falo setores críticos, eu não estou falando de celular. Eu estou falando de semicondutores, inteligência artificial, máquinas industriais, defesa, energia, automação, telecomunicações, logística, infraestrutura crítica. Ou seja, a base física e tecnológica do século XXI. Agora presta atenção, porque esse é o ponto central. A China não quer mais ser apenas a fábrica do mundo. Ela quer ser a infraestrutura indispensável do mundo. E essa é a virada. Não é só exportar mais, não é só crescer o PIB, não é só vender produto barato. É fazer com que o resto do planeta dependa dela, em áreas onde, até aqui, a dependência foi usada como ferramenta de pressão pelo Ocidente. E aqui entra a peça mais sensível de todas: os semicondutores. Se você domina semicondutor, você não domina só eletrônicos. Você domina carro elétrico, satélite, míssil, radar, inteligência artificial, data center, telecomunicação, indústria automatizada, medicina avançada, aviação, defesa. Semicondutor hoje é soberania. E a China entendeu isso antes de muita gente. Por isso o cerco americano ficou tão pesado. E por isso a reação chinesa ficou tão radical. Enquanto muita gente ainda fala de China como se fosse apenas mão de obra barata, trabalho escravo, Pequim está tentando construir um país que produz o chip, a máquina, o software industrial, a bateria, a infraestrutura e o padrão tecnológico. Traduzindo numa frase bem simples, a China não quer mais participar do sistema. A China quer deixar de depender dele. E esse é o ponto que ninguém está explicando no Brasil, com a gravidade que merece. Porque quando o país com mais de 1,4 bilhão de pessoas, escala industrial absurda, coordenação estatal, disciplina estratégica e capacidade de investimento decidir isso, ele não está fazendo ajuste econômico. Ele está mexendo no equilíbrio global de poder. E tem mais: muita gente pensa que sanção sempre enfraquece automaticamente o alvo. Mentira. Às vezes a sanção encarece, às vezes a sanção atrasa, às vezes a sanção sufoca, mas em muitos casos a sanção faz uma coisa perigosíssima: obriga o país a acelerar a própria industrialização. Foi isso que aconteceu em graus diferentes, como Irã e Rússia, por exemplo. Mas no caso da China, a escala é incomparável, porque a China não tenta sobreviver isolada. Ela está tentando sobreviver dentro de um grande ecossistema. Ela está tentando sobreviver dominando cadeias. E aí está o verdadeiro medo de Washington. Não é apenas que a China cresça, é que a China fique impossível de se chantagear. Agora, nessa próxima parte, eu vou te mostrar por que o risco real para os Estados Unidos não é militar. O risco real é econômico, porque quando 1,4 bilhão de pessoas deixam de precisar de você para produzir o futuro, quem perde o poder de barganha é você, não o país.
E essa é a parte que ninguém fala direito. Muita gente olha para a rivalidade entre China e Estados Unidos como se fosse só uma disputa entre duas bandeiras. Não é e nunca foi. É uma disputa entre dois grandes modelos de poder. De um lado, os Estados Unidos ainda concentram força militar, poder financeiro, domínio do dólar, influência institucional global e liderança em várias tecnologias de ponta. Do outro, a China está tentando dominar aquilo que sustenta a economia real. Produção física, manufatura avançada, energia, metais críticos, refino, bateria, porto, logística, telecomunicações e, principalmente, a cadeia que transforma a tecnologia em escala. E esse é o ponto. Os Estados Unidos ainda têm enorme poder sobre a inovação de topo, mas a China quer controlar a transformação dessa inovação em estrutura material do mundo. E isso é muito mais perigoso do que parece, porque não adianta dominar apenas software se você não controla o hardware. Não adianta dominar apenas patentes se você não controla a fábrica. Não adianta dominar apenas a finança se você não controla a energia, refino, máquina, porto, bateria, chip, cadeia logística. E é por isso que a disputa pelos semicondutores é tão decisiva. E aí eu quero que você fale, O semicondutor hoje não é tecnologia, o semicondutor hoje é poder. Quem controla essa cadeia controla parte da soberania dos outros. E é exatamente por isso que a China está reorganizando a própria economia. A lógica chinesa hoje é muito clara. Substituir fornecedores externos quando possível, nacionalizar parte crescente dos equipamentos e insumos críticos, ampliar a produção doméstica, reduzir vulnerabilidade em setores sensíveis, espalhar inteligência artificial pela indústria real. Ou seja, a China não quer só inventar. A China quer fabricar, escalar, aplicar e tornar o resto dependente. Essa sim é a parte importante, porque o risco real para os Estados Unidos não é a China invadir o mundo. O risco real é o mundo acordar dependente de uma China que já não depende mais do Ocidente para operar suas cadeias críticas. E isso é muito mais sofisticado e, honestamente, é muito mais provável de acontecer. Agora pensa comigo, durante décadas, os Estados Unidos usaram algo muito poderoso. A capacidade de controlar o acesso. Acesso à tecnologia, acesso à finança, acesso ao sistema bancário, acesso a equipamentos, a software, a mercado, a cadeia crítica. Só que se a China consegue reduzir essa dependência, essa arma perde força. E quando essa arma perde força, a relação de poder muda. Não muda porque a China ficou mais rica. Muda porque a China passa a ter uma capacidade muito maior de dizer: vocês podem tentar me conter, mas vocês já não conseguem me paralisar. E essa é a virada do século. O Brasil precisa prestar atenção nisso com muita urgência, porque o Brasil ainda olha para a China como se ela fosse apenas uma compradora de soja, minério, proteína e commodities. Essa leitura está atrasadíssima. A China continua sendo isso? Continua. Mas agora ela quer ser também outra coisa. Ela quer ser fornecedora de tecnologia, fornecedora de infraestrutura, fornecedora de máquinas, fornecedora de equipamentos estratégicos, fornecedora de carros elétricos, fornecedora de baterias, de plataformas industriais, fornecedora de padrão tecnológico. Ou seja, ela quer subir na cadeia e ocupar justamente o espaço onde o Ocidente extraiu o poder por décadas. E isso obriga o Brasil a encarar uma pergunta incômoda. Vamos continuar sendo exportadores de matéria-prima no meio de uma guerra tecnológica de gigantes, ou vamos construir estratégia nacional para não sermos apenas consumidores tardios do futuro alheio? E essa é a pergunta séria. Porque quando a China diz, na prática, que não quer ser mais só a fábrica do mundo, ela está dizendo algo muito maior. Eu não quero mais montar o produto dos outros, eu quero controlar a base do sistema.